Boa noite a todos os participantes de mais esse encontro do curso de formação continuada, na parceria do Núcleo da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, o NUES, juntamente com a Central de Conciliação de São Paulo, a SECOM, e o Centro de Justiça Restaurativa, o SEJURI, todos os órgãos aqui da direção do foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo. Hoje nós estaremos celebrando mais um momento de confraternização entre todos nós, com a palestra denominada O que aprendemos com as mediações e conciliações online na pandemia. Palestra essa que vai ser proferida pela doutora Aline Aienzini de Souza. Neste momento inicial, nós gostaríamos de estar agradecendo a presença da doutora Daldice Santana, desembargadora federal do nosso Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e que gentilmente está prestigiando o encontro de hoje, e gostaria de estar cumprimentando a todos os participantes e a palestrante também, juntamente com a nossa equipe de servidores. Doutor Daldice, por favor, só está com a palavra. Obrigada, Fernão. Muito obrigada mesmo pela acolhida. E eu sei que estou parecendo penetra nesse evento, mas para o público pode parecer, mas para mim é um prazer, tá? Eu soube hoje que a Aline estaria presente neste evento, é uma pessoa extremamente capaz, conhecedora dos métodos, experiente. Eu falei, eu vou estar presente para aprender, né? E o segundo motivo que eu não vi como, né, congratular, ou como cumprimentar, ou e comemorar, é que hoje é o dia do conciliador, né? E o conciliador no sentido amplo, aquele que constrói um consenso entre as partes, né? E eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para agradecê-los e cumprimentá-los por essa missão. É, de fato, uma missão, né? É uma profissão, sim, mas é uma profissão que traz em si um caráter de quem pensa do outro, né? Quem tem sensibilidade, quem tem empatia, quem tem humildade. Eu quero dizer que vocês, né, conciliar, eu espero estar dizendo para eles, né, são os principais moradores de um Sejusc. E esses moradores estão preparados para receber os visitantes, que são os cidadãos. E isso é uma missão, é uma atribuição de quem tem algo para dar. Ninguém dá o que não tem, né? Então, eu quero cumprimentá-los e agradecer, porque eu sei Acho que travou um pouco a conexão. souberam. É só voltar um pouco, doutora, né? Travou um pouquinho. Que eu quero dizer que são pessoas que souberam, em meio à pandemia, soube receber as pessoas, né? Soube cuidar da aflição das pessoas. Então, eu quero ressaltar isso e dizer que o protagonismo no Sejusc é dos conciliadores. Numa sessão de mediação ou de conciliação, o protagonismo deve ser das partes, mas na gestão dos Sejusc, gestão que eu estou dizendo assim, na harmonização do ambiente Sejusc, é dos conciliadores. Eles são os moradores, eles são donos daquele ambiente, que devem pensar de forma solidária e na construção, solidária, quer dizer, um espaço que é um espaço em que todos, a Aline saiu, viu, gente? Tem que admitir. Voltou. Tá. É um espaço que é socializado por todos. Todos estão construindo.
E para o público externo é um ambiente único, um ambiente em que todos pensam em auxiliá-los na resolução. Então, mais uma vez, Fernão, obrigado. Mais uma vez, Bruno, por me dar a notícia, a grata notícia que teria esse evento hoje. Eu pude, a tempo, né? É tempo de participar e render essa homenagem aos conciliadores, que são as peças-chave desse ambiente aí, ou dessa política, né? São os executores. É quem está aparecendo, é o cartão de visita da política. Então, parabéns. E boa sorte, Aline, seja bem-vinda da minha parte. Obrigada, desembargadora. Muito obrigado, doutora Daldice. Não poderia ser mais oportuna a presença de Vossa Excelência aqui hoje, nesse encontro, sendo o dia do mediador, né, o mediador em sentido amplo, os conciliadores. Gostaríamos de cumprimentar a todos por esse trabalho de excelência que vem sendo realizado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a SECOM de São Paulo e todas as SECOMs das sessões da Seção Judiciária de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Gostaria, então, de passar a palavra agora, doutora Daldice, ao nosso querido colega Bruno Takahashi, que vem juntamente com a senhora construindo essa política pública de conciliação e mediação no nosso tribunal, nesse trabalho que vem sendo referência para todas as demais unidades judiciárias do Brasil, e a gente aprende muito ao lado de Vossa Excelência e também ao lado do querido colega Bruno Takahashi. Bruno, por favor, você está com a palavra. Obrigado, Fernão, pelas palavras, pelas gentis palavras, como sempre. Obrigado, doutora Daldice, pela satisfação e pela honra de estar presente nesse momento que, para a gente que vive a SECOM Central, e eu acabo, na verdade, atrapalhando a senhora mais do que eu devia, porque as minhas angústias na administração da SECOM e na conciliação são sempre compartilhadas com a senhora. Então, eu queria agradecê-la, agradecer o Fernão, e também agradecer principalmente os conciliadores, mediadores hoje, porque realmente, como a doutora Daldice bem disse, vocês são os protagonistas. Talvez não, o protagonismo é das partes na decisão, mas no dia a dia, na construção, na facilitação, nessa intermediação que é necessária entre o que é o judiciário e o que é a construção da justiça pelas partes, quem faz essa ponte são os conciliadores. E é nisso que a gente tem que se firmar para construir a política. A política, ela não anda sozinha, ela não caminha sozinha e ela não se baseia só em ideais, ela precisa de alguém para executar. E quem executa não somos nós, quem executa a política é o conjunto, sim, mas principalmente são os conciliadores. São os conciliadores que vão estar na mesa, os conciliadores que vão enfrentar os dilemas, as dúvidas, as inquietações. Eu vejo que os conciliadores, quando eu consigo passar nas mesas, acompanhar, eu vejo que os conciliadores, eles saem com as suas inquietações, eles têm os seus dilemas éticos, eles têm as suas preocupações pela justiça ser oferecida da forma mais adequada. Então, eu acho que é uma atividade que merece muita valorização e que precisa ser reconhecida todo dia, porque se todo dia a gente faz conciliação, a gente só consegue fazer conciliações e mediações por conta de vocês. Então, eu queria agradecer bastante, principalmente estando agora, nesse momento, ocupando a posição de juiz coordenador de um centro, de um Sejus, que eu vejo quão importante é isso, é a função do conciliador. Eu acho que hoje a gente conseguiu, nesse ponto, avançar, porque hoje as nossas audiências praticamente não dão trabalho assim, para os coordenadores, porque a gente sabe que tem bons conciliadores lá na ponta, fazendo as audiências virtuais agora. Então, eu lembro que antes não tinha, acho que uma mesa que a gente não sentava, não tentava orientar, às vezes trocava o termo, às vezes fazia... que acho que é até o cenário que eu aprendi muito com a doutora Daldice. A gente ficava preocupado em sentar em cada mesa porque não havia ainda conciliadores, porque não havia ainda cursos de capacitação. E hoje, praticamente, as audiências fluem sozinho porque os conciliadores estão lá disponíveis. E aproveito, então, nesse ponto também para agradecer a Aline bastante, porque eu lembro que naquele momento inicial da pandemia, quando a gente não sabia o que fazer, não sabia o que fazer com as audiências virtuais, uma das primeiras pessoas a nos ajudar e a permitir que a gente pudesse fazer audiências virtuais, passando todo o conhecimento que já tinha, foi a Aline. Então, eu aproveito para agradecê-la também. Eu não sei se ela está conseguindo acessar pela conexão, mas, de todo modo, eu vou devolver, então, a palavra para o doutor Fernão, para que possa, talvez, ler o currículo dela. Eu não sei se ela está com algum problema de conexão ainda.
Mas fica eu tô com um pouquinho, eu tô trocando, Bruno. Tá certo, tá trocando aqui um pouquinho. Tô trocando a conexão, só um minuto, por favor. Tá certo. Mas de todo modo, vamos aguardar aqui. Doutor Ferreira, fica à vontade, se quiser. Obrigado, Bruno. Então, nós vamos dar alguns avisos iniciais. Antes disso, gostaria de cumprimentar em nome dessa parceria do NOES, da SECOM e do SEJURI, cumprimentar a todos os juízes, desembargadores e servidores que vêm contribuindo com esse trabalho de vanguarda que vem sendo realizado pelo Gabinete de Conciliação e pelas SECOMs aqui na terceira região. Cumprimentar a todos em âmbito nacional também. É uma política pública que vem se mostrando uma dos melhores caminhos para que possamos avançar para a cultura de paz e para a solução adequada dos conflitos de forma consensual, pacífica, né, e negociada. Então, agora eu vou dar alguns recados que me foi pedido pela organização do evento de hoje. Para os participantes que estão assistindo a palestra pelo canal da Justiça Federal de São Paulo no YouTube, eu informo que o evento está sendo gravado e vai ficar disponibilizado posteriormente para quem tiver interesse de assistir a palestra. Eu gostaria de informar também que perguntas e comentários podem ser colocados no chat e são muito bem-vindos, né? E ao final da palestra, nós vamos estar transmitindo a nossa palestrante, doutora Aline, perguntas e comentários para que a gente possa aproveitar uma dinâmica ao final da exposição. Gostaria de informar também que no decorrer da palestra de hoje, será disponibilizado no chat do YouTube um link do formulário de confirmação de presença. Gostaria de informar também que esse choro é do meu filho, que está aqui em casa, e eu vou dar só uma olhadinha ali nele rapidamente para saber o que está acontecendo. Acho que agora ele já se acalmou. Então, agora, eu gostaria de saber se a doutora Aline já retornou já conseguiu retornar para o seu sinal. Doutora Aline está conosco? Eu estou, só que eu não estou conseguindo projetar a apresentação por enquanto, mas já estão arrumando aqui, tá? Mas a gente pode dar andamento, sim. Tá bom. Eu vou fazer, então, a leitura do currículo de Vossa Excelência. A doutora Aline Aienzini de Souza é facilitadora de diálogos em diversos contextos, designer de solução de conflitos, expert em gestão de crise voltada ao direito empresarial, mestranda em soluções extrajudiciais de conflitos empresariais, mediadora extrajudicial, negociadora, head da Câmara de Mediação Target Diálogos, advogada, palestrante sobre tema mediação. Agora, então, com a palavra, doutora Aline, para a sua exposição de hoje. É uma grande honra para todos nós, doutora Aline, recebê-la uma vez mais aqui na Justiça Federal de São Paulo. Por favor, doutora. Eu que agradeço, e nada mais propício do que quando a gente vai falar dessa experiência em mediação online, conciliação, tem esse problema, né? Isso porque eu estou conectada no cabo e está com algum problema, mas o 4G está funcionando super bem e isso não vai impedir de esse encontro tão importante na tarde de hoje, como bem falou a desembargadora Daldice, no dia do mediador, né? Então não podia deixar passar essa data. Eu agradeço novamente todas as servidoras aí que nos ajudam, né, que fazem as coisas acontecerem, o doutor Bruno, o doutor Fernão e a desembargadora Daldice por estar presente aqui conosco. O que a gente vai falar um pouco hoje, em abril de 2020 eu estive aí com vocês para falar um pouco sobre a expectativa que a gente tinha sobre a mediação online e a conciliação online e quais eram naquele momento as expertises que os conciliadores deveriam ter para estar trabalhando na mediação online, né? E qual não foi nossa surpresa voltando agora, e a gente continua, né? E a gente se solidificou nesse novo modelo de mediação online. Então, a gente viu que a pandemia, na verdade, ela deu um empurrãozinho que precisava
para a mediação online ser escolhida como uma forma de desjudicialização, que a gente tanto luta, né, desembargadora da Judiciária, há muito mais tempo, para que isso funcionasse. Então, o objetivo de hoje é trazer um pouco para vocês, e eu já agradeço a presença de cada um que está aí se dedicando um tempo para compartilhar conhecimento. Vai ser uma troca, eu só vou trazer algumas experiências que a gente tem vivido aqui no dia a dia das mediações, né, e o que a gente aprendeu com isso. A apresentação ela vai ser disponibilizada. Então, antes de começar, eu queria ler uma frase em homenagem aos mediadores do Dalai Lama, que fala que quando você fala, você está apenas repetindo aquilo que você já sabe. Mas se você escuta, então pode aprender algo novo. Eu acho que essa é a nossa função de mediador e de conciliador aí no dia a dia, né? Tantos desafios que a gente tem nessa profissão de mediador e de conciliador, e eu acho que vocês vão concordar que isso as pessoas, uma coisa tem em comum, é o propósito, o brilho nos olhos, né? Aquele encontro com o espaço do vazio para ouvir as partes e para ajudar na conciliação e na mediação. Então, com essa frase que eu homenageio todos os mediadores e conciliadores aí do Brasil que estão nos assistindo. Eu tenho uma imagem aqui que é várias mãos levantadas falando que soluções de conflitos online, né? Quem participou durante esses últimos 1 ano e meio aí que a gente está vivendo nessa pandemia? Eu acho que todos nós, né? E o grande desafio que a gente viu, até estou usando um slide daquele nosso curso que a gente teve bate-papo do ano passado, que era construir confiança e empatia sem estar sentado na mesma mesa de conciliação. Então, esse eu acho que foi o grande desafio que a gente teve nesse último ano e meio, que é conseguir trazer para a mesa e trazer a segurança jurídica que precisa, necessária, para que as partes façam a adesão pela mediação online, pela conciliação, com segurança, né? E aí a gente verifica aqui naquelas multiportas, uma porta que se destacou muito foi a porta do online, né? E essa porta do online, a gente pega um gancho pelo artigo 46 da Lei de Mediação, que ele fala que tudo que a mediação online pode ser praticada, e aí eu trago para o online não só as plataformas de Zoom, Google Meeting, Teams, Webex, e-mails, mas o online é tudo, inclusive o WhatsApp. E aí, da nossa experiência, é muito importante compartilhar com vocês que a gente teve, na verdade, a porta que ganhou mais destaque nesse online tem sido o WhatsApp. E aí está bem divulgado sobre isso, porque ele não deixa de ser uma forma que ele acaba trazendo acesso para todo mundo, né? Inclusive, analfabetos têm esse acesso ao WhatsApp, né? Hoje, gravando um áudio, você consegue, na verdade, inserir toda a sociedade no online. E aí a gente vê nessas mediações em negociações assistidas de empresa, que teve um aumento de quase 50% durante a pandemia, muito a presença dessa forma de se comunicar pelo WhatsApp, que você acaba atingindo todos. E aí até onde isso é legal ou não, esse vídeo, esse termo que é gerado, e tudo isso traz uma segurança, sim, porque não deixa de ser o online, tá? Então essa porta é a porta que mais ganhou destaque, tá? E o que mudou em tudo isso, né? Essa necessidade de facilitação da forma de diálogo online, ela passou a ser acessível para todos, independente dos seus meios. E aí essa inserção na internet, ela traz essa equalização, né? Essa simplicidade. Então, a gente traz como uma mudança o simples. É um sistema fácil e intuitivo. Seja qual for a plataforma escolhida, a gente acaba tendo essa praticidade. Adequado, né, porque para essa geração hoje de internet, uma sociedade cada vez mais conectada, né, a gente vê que o online é adequado para se resolver os conflitos também. E uma outra forma é a app-based, porque logo que os judiciários e que todo o Poder Judiciário do Brasil aderiu também às conciliações e às mediações online, a gente viu que não ficou aquela incerteza de ficar desatendido, mas sim a gente conseguiu trazer isso para o dia a dia, né? Então, eu acho que essa forma acabou ficando uma forma mais completa de se conseguir esse acesso. Como não deixar de falar também, né, que principalmente na negociação assistida, que é o que a gente chama, na verdade, a gente vem chamando de negociação assistida,
aquela negociação com foco no acordo, que nada mais é do que a própria conciliação, ela tem foco no acordo, mas ela usa as ferramentas de mediação. Então, eu tenho utilizado bastante esse termo de negociação assistida para casos judicializados. E aí, depois, até quero ouvir a desembargadora se ela concorda com isso, porque eu estou começando a falar um pouco mais sobre negociação assistida e trazendo à baila esse tema, porque eu entendo que negociação assistida quando o mediador pode fazer uma negociação, mas não usando só os fundamentos da mediação, mas o objetivo é uma conciliação. Então, aí fica... Eu tenho algumas discussões com o meu sócio que ele fala, mas esses conceitos precisam ser assim ou não, né? Conciliação, mediação. Eu entendo que sim, porque na mediação o mediador ele é só um facilitador de diálogos, ele faz com que as partes juntas construam o seu acordo, o seu entendimento, né? Enquanto que na conciliação e na negociação, o negociador pode sim auxiliar para que se chegue num acordo, né? Então, aí eu estou falando que essa negociação assistida, ela tem um plus, ela tem uma negociação, mas com todas as ferramentas de mediação que acabam tornando muito mais factível e muito mais legítima essa conciliação, né? Eu tenho falado um pouco sobre isso. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que nessa negociação assistida, na verdade, a gente ganha qualidade na negociação, então foi isso que mais aconteceu, um aumento dessa negociação assistida, tá? Essas ferramentas de mediação que são essenciais para o acordo. E a utilização muito grande a gente tem usado em processos já judicializados. Então, a gente viu o movimento das empresas, um crescente movimento de empresas utilizando das plataformas online para estar acessando os advogados e as partes com foco na conciliação mesmo, né? Então, com a solução do problema. E aí, o que eu diferencio também a negociação assistida é que se busca um pouco a solução do problema também, não só o acordo em si. Então, acho que a negociação assistida ela acaba tendo um destaque para essa utilização um pouco mais elaborada e com foco na solução do problema também, não só no acordo, tá? Então, eu deixo aí para a senhora pensar um pouco sobre isso também. E o que eu trouxe também foram quais são os desafios que o mediador e o conciliador online ele teve nesse caminho, né? Então, acho que um dos principais desafios que a gente enfrentou, principalmente com os mediadores e conciliadores que fazem parte do nosso dia a dia, é dominar as ferramentas e as tecnologias que ele vai utilizar. Então, isso é bem importante, né? Ele está tranquilo e a gente viu que as próprias ferramentas, elas tiveram grande melhorias, né? Nós mesmos aqui nesse grupo, exceto esse meu probleminha agora de conexão, mas o Teams em si, a gente estava comentando antes de começar que a gente teve bastante problema da outra vez pelo excesso de pessoas que foram conectadas na mesma plataforma, que a gente teve, acho que 95 pessoas no nosso evento do ano passado. E aí ele ficou pesado. Mas a gente viu que todas as plataformas se modernizaram, então a gente tem possibilidades de fazer salas privadas, de sair e entrar, de fazer enquetes, então ela é muito mais viva. Então, acho que o mediador e o conciliador que domina as ferramentas tecnológicas que ele vai utilizar, isso tem um grande ganho, né? Um outro ponto é que o conciliador e o mediador ele deve estabelecer alguns combinados. Por exemplo, nessa situação, a gente não estabeleceu, né, Sandra, os combinados iniciais, que se eu caísse de vez, o que vocês iam fazer, né? E eu fiz uma coisa que normalmente eu não faço, não mandar a apresentação para vocês. Eu não fiz e não estou conseguindo mandar mesmo. Mas eu estou seguindo ela e depois eu vou divulgar. Isso eu cometi um erro, que eu devia ter mandado a apresentação para a Sandra. Uma outra coisa é a pessoa estar num lugar e estar com o plano B, que nem eu estava com o 4G aqui ligado. Então, isso é muito importante. E combinar, olha, caiu, o que vai fazer? Vocês vão esperar quantos minutos para eu estar de volta, né? E a desembargadora super atenta viu na primeira vez que eu caí, né? Então, estava super... E eu voltei pelo celular. Um outro ponto também, o contato visual com as partes, para dar mais segurança. Então, a gente viu que, durante a pandemia, uma coisa que a gente aprendeu bastante foi que a comediação, ela traz bastante segurança para os mediandos, né, durante a mediação, porque ele vê que sempre o mediador, ele está focado ali nas partes, está inserido e tem alguém que está digitando o termo, por exemplo. O momento que eu vejo que as partes ficam mais desassistidas é quando a gente está fechando os termos da mediação e, de repente, você não está olhando para ele, né? Então, aí a gente viu que para essa perspectiva
Eu senti mais isso durante a pandemia, tá? Que o contato ficou puramente online. Mas ter um comediador ou um assistente tecnológico que facilita a nossa vida aí, para digitar o termo, para fazer a parte operacional, isso traz mais tranquilidade para as partes. Então, esse foi um grande aprendizado também. Eu não era uma pessoa que fazia muitas comediações, mas acabou que a pandemia trouxe essa necessidade que é muito bem vista pelas partes. Um outro ponto também que foi um desafio e também bem utilizado na pandemia pelos mediadores foi a maior utilização do parafraseamento, que é justamente aquela parte que a gente vai checar a construção das partes, da vontade das partes, se todo mundo está no mesmo nível, né? Se a construção das opções utilizadas, que todo mundo teve esse consenso, se elas estão sendo transcritas da maneira que as partes entendem que deveriam ser. E aí, no online, isso é um cuidado bem especial. A gente já tem no presencial, mas no online também. Porque, por exemplo, a gente faz salas privadas, então, quando o mediador volta, o que ele vai trazer, o que é combinado que pode trazer para os outros mediandos, ter esse cuidado especial com esse parafraseamento, que ele, na minha visão, ele acabou aumentando durante a pandemia, tá? Então, esses dois pontos, desse contato visual, de ter um co-mediador, e também o fato do parafraseamento para que as partes se sintam acolhidas e realmente a gente retrate aquilo que ficou combinado entre eles, tá? Isso foi um ponto importante. Tendo uma campanha pelo Brasil, Isto é Mediação, que ela está sendo feita pelo CONIMA e também pelo ICFML, que são órgãos de mediadores aí do Brasil. E hoje nos brindou com uma frase que é extremamente relevante, que eu ia colocar, mas não tinha ainda um slide específico, que é: a mediação online possibilitou a negociação dos nossos contratos com fornecedores e clientes em localidades distintas. Aí o tópico a mediação online hoje é mais uma opção na gestão dos conflitos. Entre outros benefícios, reduz custo, evita deslocamento e traz celeridade ao procedimento. Então, isso que é mediação online, né? Então, acho que coube como uma luva aí na nossa apresentação de hoje, para a gente compartilhar com vocês esses ganhos que a gente teve no online. Uma outra vantagem que a gente destaca aqui para os conciliadores e para os mediadores que se adaptaram é o foco, a possibilidade de atuar em todo o Brasil, né? Então, ele consegue estar atuando em outras localidades extrajudicialmente ou se credenciar em outros tribunais, a possibilidade de a gente trazer outros colegas, de ter equipes multidisciplinares nas mediações, né, quando necessário, e ter aí um ganho de localidade. Então, pode ter colegas do Brasil inteiro participando dessas mediações. Um outro ponto é a oportunidade de qualificação, porque como cresceram o oferecimento de cursos online, cursos de aperfeiçoamento, cursos de crescimento, onde a pessoa consegue se dedicar mais também para uma qualificação melhor, né? E pelo online a gente consegue fazer um volume maior de negociação, né, tanto pelas câmaras privadas quanto pelo judiciário, que ganha maior agilidade também no online. Eu acho que a agenda fica um pouco maior, que tem a perda de tempo com trânsito, com deslocamento, a gente acaba trazendo isso. E aí, com essa dedicação dos mediadores e conciliadores, a gente acaba colocando na mediação online, por estar na telinha aqui do nosso computador, do nosso celular, a parte acaba ficando no centro mesmo da discussão, e isso traz um ganho. Nas pesquisas que a gente faz pós-mediação, a gente vê que ela realmente entendeu aquela importância, mesmo estando no online, participando ativamente daquela sessão de mediação. Então, as partes também estão se sentindo mais confortáveis. E quando é feito pelo WhatsApp Web, por exemplo, tem a possibilidade de colocar até 7 pessoas, né? Então, as partes, tem gente que não tem o acesso mesmo, mas tem o 4G no celular. A gente abre essa possibilidade também de fazer, e aí reduz tudo a termo, ó, essa conciliação, de maneira que as partes fiquem registradas. Só não dá aí para gravar essa mediação. Então, para trazer para vocês alguns números do mercado, né? Então, em registros de câmaras, de outras câmaras do mercado, teve um aumento de 50% das mediações, desembargadora, de um ano contra o outro. Então, isso é um número super positivo para a gente, né?
Então, principalmente para o judiciário em si, porque muitos processos já judicializados, como eu falei no início, estão sendo trazidos para as câmaras para serem feitas as negociações assistidas, ou em alguns casos as próprias mediações mesmo. A forma do contato com as partes para negociação, ele foi facilitado, né, porque com o WhatsApp as pessoas resolvem isso por WhatsApp áudio, na hora que ele pode, isso acabou trazendo também uma forma mais fácil de se contactar. Simplicidade também, né, e adaptabilidade de todo mundo. Eu acho que quando a gente chegou num lugar de tranquilidade do online, que é sem volta e teve ganho com isso, a gente acaba trazendo isso de uma maneira mais clara. E foco no cidadão, né, no mediando, no jurisdicionado, né, porque as pessoas nos dizem qual a melhor forma de falar com ela, né, então, eventualmente a pessoa não tem como participar, está perdendo dia de trabalho ou não, a gente acaba ficando com foco tanto no jurisdicionado como no mediando para que ele participe da melhor forma desse contato, né. E aí, uma coisa que se concretizou, desembargadora, que a gente achava, e aí o Bruno, acho que as meninas, a Elaine e a Norma e a Sandra vão lembrar, que a gente colocou lá atrás que a pré-mediação seria a menina dos olhos da mediação online, né? E aí vocês muito bem fazem pelos coordenadores essa pré-mediação do convite aí no TRF, e a gente vê que essa pré-mediação, ela é 50% do sucesso de uma mediação, porque é o momento onde vai ter aquela sensibilização, né, para o jurisdicionado. Então, ela é essencial, né? Então, normalmente, ela não é feita pelo mediador da sessão, né? Ela é feita no judiciário pelos coordenadores dos sejusques, dos núcleos. Ela acaba sendo feita uma declaração de abertura mais reduzida, ela já combina com as partes, o rito de aceitação, ele já é detalhado, explicado, né? Já se faz alguns combinados, já explica para os jurisdicionados que vão participar como isso vai funcionar, delimita o tempo, porque a gente já sabe que mais que 45 minutos, 60 minutos é difícil ficar, estabelece o lugar de fala, né? Então você tem ganhos na distância e você tem combinados que são cumpridos porque todo mundo está junto e a atenção está voltada para o online mesmo, né? E também em alguns casos curiosos, principalmente casos de família, a gente viu que isso deu muito certo, a mediação online também, em casos de tensão, casos que eventualmente teve algum tipo de agressão verbal ou algum problema entre a família, que isso ganha uma adesão gigante nesse sentido, porque ajuda, tá? E aí, o que mudou, né, para o mediador e para o conciliador online, né? Mas algumas coisas que a gente já fazia. Eu até discordo um pouco esse slide que eu mesma que fiz, mas eu discordo um pouco, porque eu acho que prestar atenção no que é dito e nas expressões, não no que está escrito, eu acho que isso já está no dia a dia do mediador ou do conciliador, né? Mas é o mediador, ele ter essa liderança nata com o diálogo e com a escuta, porque no online é mais difícil, né? Então, os combinados de levantar a mão, de falar, isso às vezes, quando pega o jeito do online, vai muito bem. Então, isso é um ponto de destaque, assim, do brilhantismo aí dos nossos conciliadores e mediadores, que vão muito bem, porque esse era uma das dores que eles falavam no início, é como controlar o lugar de fala das pessoas no online, né? E acabou que isso, poucas pessoas têm que mutar o outro no momento de discussão, isso poucas vezes aconteceu, acho que posso te falar 1 ou 2 vezes que precisou, o resto foi muito controlado pelo conciliador e pelo mediador. E aí tudo isso é fruto do diálogo com a tecnologia, né? Porque isso, a gente estando dialogando com a tecnologia, estando confortável com o que você está usando, isso é tranquilo e traz essa forma de ficar no online de forma segura e atendendo todos os requisitos. Eu não sei como a gente está de tempo, mas para mim eu já estou super aberta às perguntas, só tenho a agradecer essa atualização aí geral que eu queria trazer para vocês e peço desculpas por não ter compartilhado a apresentação, mas ela vai ser enviada para vocês. Doutora Aline, muito obrigado pela importante contribuição, sempre atualizando a todos nós, principalmente nesse período tão especial que a nossa sociedade está vivendo em decorrência da pandemia. Muitas mudanças, muitas adaptações, e isso repercutiu muito no trabalho da nossa conciliação e da mediação, como em geral também da atividade jurisdicional. Queria agradecer a senhora,
pedir, solicitar, se for possível, a senhora disponibilizar o material, a nossa equipe vai estar providenciando o encaminhamento para os participantes que fizerem o cadastramento, tá bom? Se as pessoas quiserem colocar, Fernão, no chat também, nos e-mails, a minha equipe cuida de enviar também, tendo em vista que algumas pessoas devem estar só no online. Pode colocar os e-mails que eu mando na sequência já, a apresentação também, tá? Muito obrigado, doutora Aline. E agora eu passo a palavra para a doutora Daldice Santana para os seus comentários. Por favor, doutora, a senhora está com a palavra. Só o microfone está... Desculpe-me, né? Antigamente, antes de me ambientar com a fala online, eu deixava sempre aberto, agora eu sempre coloco no mudo, né? A gente acaba se educando, né? Nesse ambiente, né? Porque a gente acaba vendo que pode ter alguns inconvenientes, né? Para quem fala e para quem ouve também. Bom, digamos que a nova etiqueta do online, né? Mas, bom, em relação à provocação, né, da mediação assistida, tá? Eu sempre coloco que o mediador não pode ter uma receita pronta. 2 colheres de açúcar, 2 colheres de manteiga, não existe isso, né? Ele tem que ter todos os ingredientes, tá? E o que ele quer dizer? Ele tem que ter todas as formações e mais o aperfeiçoamento. Tudo que diz respeito a lidar com as pessoas, a conhecer as pessoas, né? A linguagem corporal, né? O conhecimento técnico, a sensibilidade de olhar para as pessoas e tentar se colocar no lugar dela, da dificuldade tecnológica, da dificuldade de compreender o termo. Então, ele pode entrar eu até faço uma facilitação, porque às vezes a gente entra numa mediação e percebe que a pessoa está toda resolvida e que e acaba numa conciliação, ou entra numa conciliação e percebe que ele ali precisa ter uma outra abordagem. Então, quando ele começa o trabalho dele de intermediar, de intermediar um diálogo, ou de restabelecer um diálogo, seja um diálogo, seja profundo, seja superficial, mas, enfim, ele tem que entrar sem esse preconceito de que vai ser fácil ou vai ser difícil, né? Ele tem que entrar aberto. Agora, o nome, eu tenho dificuldade, assim, se é assistida, né? Eu tenho realmente, eu não sei se o nome reflete efetivamente o que você está propondo fazer, que é um trabalho interessante, que é eu faço uma mediação, eu começo com a intenção de fazer uma mediação, mas eu vou trabalhando para que haja um consenso, né? Não exatamente um acordo, mas um consenso. É que é como se você trabalhasse mais objetivando pelo instrumento que você usa, que é a mediação online. É assim que eu vejo. Eu não gosto muito de rotular, mas de fazer uma mediação adaptada à realidade tecnológica. É isso que eu falaria. Isso eu estou tirando da tua fala, parafraseando o teu contexto dentro do que eu senti, certo? Então, eu daria assim essa conotação, esse nome, né? É uma mediação adaptada aos meios consensuais. Então aí já traz tudo, já traz que eu vou ter um olhar mais objetivo, não tão cansado. Não, as coisas aqui também, transmissão ao vivo, né? As coisas precisando de mim, mas tudo bem, 2 minutinhos eu vou. Mas
a ideia sua é bacana, mas se eu fosse dizer o que eu faria, eu falei, olha, eu vou fazer uma mediação, mas eu vou adaptá-la, né? Porque não tem um abraço, não é um abraço físico, é um abraço virtual. Então, a gente entende que a linguagem passa a ser outra, mas não deixa de ser mediação. E outra coisa que eu posso observar, que eu faria observação, é para, efetivamente, quando for mediação, quando for conciliação, que tem esse contato. Não pode ser o chat, para mim, isso é negociação. Não pode ser tudo online, onde eu não vejo as pessoas. Eu estou odiando a parte da pandemia, esses robôs burros que ficam, a gente coloca, diga 1 se te atendeu, diga 2 se te atendeu. Aí você diz 1, eu não entendi. Menina, eu fico doida, eu falei, eu não estou nesse tempo ainda dele não me entender. Então, assim, todas as empresas resolveram colocar tudo isso no WhatsApp, 1, 2, 3, e a gente fica louco com isso, porque ele não nos entende, a gente não entende ele, a gente fica nervoso. Então, não pode abandonar o humano, né? Mediação não pode abandonar o humano. O tratamento é humanizado. Tem que ter sangue nisso aí, tá? É só isso, a única coisa que eu faço observação, e que quer dizer que eu gostei demais da sua fala, tá? E valeu a pena, Bruno. Ele falou o nome Aline, eu falei, como assim? Não sei o que, eu nem entendi nada, mas depois eu falei, eu quero. Eu falei, então vamos Então, foi muito bom, tá? Eu gostei. Assim, eu não teria nenhuma observação a fazer, eu acho que você pontuou bem, eu só falo o seguinte, sempre a ética do cuidado, sempre, sabe? Isso não tem problema. Não vejo problema nenhum com a gravação, desde que cumpra o dever de sigilo. Sim. Pronto. Não vejo problema nenhum. E violação do dever de sigilo tem consequências. Perfeito. Pronto. Eu vou aproveitar e fazer uma provocação, então, aqui, só desse tema, se me permite. Eu vou só me ausentar aqui para resolver um problema pessoal. Eu prometo que vou fazer uma provocação aqui. Fala, Bruno. Então, isso aí, eu concordo, a mediação virtual, a conciliação, acho que a gente tem que ter o mesmo cuidado do presencial, com as devidas adaptações. Da negociação assistida, não propriamente da mediação, que eu queria compartilhar algumas reflexões. Parece que a negociação assistida, o terceiro, ele é parcial a uma das partes, né? Ele é próximo a uma das partes. Ele não é propriamente um facilitador que esteja isento. Eu fico com a dificuldade de imaginar uma negociação assistida que o assistente, né, o facilitador, ele seja isento, ele seja imparcial. Eu acho que aí que está uma pequena diferença. Eu acho que é possível, sim, fazer uma negociação assistida. Cada parte tem lá o seu facilitador assistente. E esse facilitador, ele também está pensando no interesse da outra parte, né? Por exemplo, se a gente for pensar nesses órgãos, essas câmaras da administração, em que o próprio servidor público, ele é considerado um conciliador, um mediador, a gente poderia pensar que, na verdade, ele está atuando como um negociador, um facilitador de negociação. Ele está fazendo uma negociação assistida. A posição, por exemplo, que o professor Adolfo Braga, ele coloca, talvez seja bem isso mesmo. O servidor público pode ser mediador de uma Câmara Pública que ele é servidor? Eu acho que pode, né? Até porque na falta mas talvez ele esteja mais próximo de uma negociação assistida do que de uma mediação. Só que aí, voltando para o que você falou, me parece que sim, ele tem que ter os cuidados, as técnicas de mediação, a proatividade, às vezes, da conciliação, ele vai precisar usar. Mas talvez ele possa pensar e deva pensar na outra parte, mas talvez o que diferencia a negociação assistida de uma mediação, de uma conciliação, seja essa base, esse estar mais ao lado de um do que do outro, o que não impede, claro, da construção do diálogo. Não sei se é isso. Sim, e também um caso prático que seria de negociação assistida que a gente tem falado é, por exemplo, quando o mediador ele atua como negociador com uma proposta de acordo já pronta e entra em contato com as partes para negociar isso. Entendeu? Então, isso também é um produto que acabou surgindo da pandemia, que é o quê? As empresas procurarem as câmaras para fazer acordo em processos já judicializados. Então, a Câmara é um apoio para o advogado da empresa
entrar em contato com o advogado do autor para fazer essa negociação. Então, aí, por meio de ferramentas, de um mentor dessa negociação, o negociador, que pode ser um mediador ou não, na sua grande maioria, ele é um mediador que já faz parte da Câmara, mas ele não atua com mediação, porque ele tem uma proposta de acordo, que é muito voltado para a conciliação. Então, aí eu acabei, como estava usando, eu comecei a usar esse termo nessa linha, pensando em negociação assistida, porque tem toda a ferramenta, todo o arcabouço da mediação, só que o diferencial é que eu tenho um processo, já tenho uma sentença, ou tenho um direito que está sendo perseguido, e que aí eu vou satisfazer isso. E a diferença é que isso volta para a empresa como se fosse aquelas causas raízes, sabe, que a gente está tratando. Então, volta esse problema e retroalimenta uma esteira. Então, por isso que ela não é só um acordo. É simples eu falar que só vou fazer um acordo. Eu acabo trazendo esse termo por isso. Então, que vai ao encontro do que você falou. Então, por isso que eu acho que dá para a gente usar isso. Dá para pensar. Teria que pensar se isso não acaba sendo uma conciliação que já tem uma proposta, ou se é como se fosse é muito próximo da conciliação. É muito próximo até do ARBMED, né? Só que é o ARBMED que a decisão do árbitro, normalmente no ARBMED, é oculta, né? Primeiro ele faz a decisão, mas ele tenta a mediação, acho que sem revelar a decisão, né? E depois faz uma comparação. Nesse caso, talvez já revelasse. Enfim, a gente tem uma infinidade, né? Até eu acho que as nomenclaturas, elas ajudam para a gente perceber que o mundo é mais complexo que isso, né? Mas eu gostei da definição da desembargadora Daldice, assim, que ela é uma adaptada a cada situação, né? Eu acho que isso faz todo sentido. Acho que isso que é a beleza do negócio, né? E que eu acho que as mediações, conciliações virtuais mostraram isso, né? Que a gente vai adaptando. A base consensual, ela pode ser adaptada de diversas formas, né? Tanto em relação ao mecanismo, né, se é conciliação, mediação, etc., mas também quanto à forma, né, eu acho que isso que foi o grande ganho, e eu acho que desafio aí. Que na verdade acabou virando dia a dia, né, acho que é grande virou ganho. Dia a dia, e você bem lembrou da questão da pré-mediação, pré-conciliação, que você já tinha comentado antes, foi o que nos ajudou a fazer algumas pautas, principalmente a pauta de previdenciário, que são pessoas que têm muita dificuldade em acesso a meios tecnológicos, etc., de irem para a audiência, de saberem o que é. Então, a gente começou a fazer essa chamada, ligando para as pessoas, para os advogados antes da audiência, para esclarecer o que seria a audiência. E eu acho que isso que foi o grande êxito de chamar as pessoas para esse tipo de conflito, né? Sim, com certeza, essa explicação prévia e essa tranquilidade traz as pessoas, faz com que a adesão seja muito maior, com certeza. Mas, enfim, peço desculpa pela interrupção, perdão, tá aí. Eu só queria realmente agradecer e realmente agradecer você pelo momento inicial da pandemia. Eu acho que tanto a doutora Daldice como você, a doutora Daldice falou que o negócio era ir fazendo, né? Mas a gente ficava com o problema assim, como é que faz? E como é que faz dependeu muito do conhecimento de pessoas que já vinham fazendo. Entre elas, eu lembro que você teve a bondade, né, a generosidade com a gente de se dispor a falar. Eu lembro que a gente ficou, acho que da primeira vez, mais de 2 horas, e depois ainda teve que fazer uma outra palestra porque as dúvidas não terminavam, e aí você se dispôs a fazer de novo para a gente, sempre de forma generosa e graciosa. Eu acho que isso aí é muito... fica o nosso reconhecimento da Central de Conciliação e o meu em especial, e é bom saber que você continua ali nessa luta e nessa missão para que as conciliações e as mediações não parem na pandemia e que elas possam se desenvolver mesmo depois de uma forma boa e harmoniosa, de forma virtual quando necessário. Obrigado. Fernando, desculpe toda a interrupção, Fernando, fique à vontade. Ô Bruno, desculpe, eu entendi mal, você falou em negociação assistida, e eu entendi de mediação assistida. Negociação, desembargadora. É negociação? Ah, tá, não, desculpe, eu falei, mas a minha, daí depois quando você falou, eu falei, nossa, eu entendi errado, né, mas desculpe, né, eu entendi errado. Não, mas eu acho que o que a senhora falou está dentro, pode ser uma mediação. É que a dúvida é se aquilo que a Aline comentou é mediação, é conciliação ou é negociação. Porque se o terceiro ele traz uma proposta e ele é equidistante das partes, talvez ele seja, me parece também, que ele seja mais perto da mediação e da conciliação que da negociação. O que eu estava falando é que, para mim, a negociação assistida, eu não consigo tirar ainda a ideia que pode ter um facilitador de negociação que seja imparcial,
que seja um terceiro equidistante. Eu consigo entender a negociação assistida quando o facilitador está mais perto de uma das partes. Mas é isso mesmo. Então, aí que a Aline estava explicando a posição dela, e eu estava comentando que, enfim, os conceitos, eles ajudam a compreender a complexidade, não a fechar a complexidade. Né? Eu só tenho receio disso aí quando se captura essa mensagem, essa ideia, para, como é que eu posso dizer, para parecer conciliação e mediação, né? E às vezes é de interesse da própria parte contratando alguém que, sabe, que... Não, mas é muito claro que a senhora pode ficar tranquila que esse ponto ético e essa determinação do que estamos fazendo é premissa para a gente. Esses casos, até eu comentei com o doutor Bruno, não sei se a senhora estava ouvindo, que são casos... tive que resolver problemas, mas tudo bem. O que eu falei, desembargadora, é que são casos de empresas, casos já judicializados, e que a empresa nos procura para dar um apoio para os advogados que estão litigando, para que essa negociação seja eficiente, que consigamos atingir o acordo. Daí parece mais um assessoramento técnico de terceiro. Sim. Entendeu? A própria parte, isso, ela precisa de um apoio técnico para melhor decidir. É mais um assessoramento técnico. A gente, assim, dentro daquilo que é esperado hoje na busca do... Eu também, se eu tivesse uma empresa e eu tivesse buscando prevenir, evitar, aí é a palavra mesmo, evitar a judicialização, ou, no mínimo, diminuir o grau de judicialização ou de litigiosidade, eu buscaria um assessoramento técnico, né, que você chama de assistência, que não deixa de ser assistência, é assistência. Assistência não se coloca no lugar de representação, você não substitui a parte, você fica ao lado da parte para dar-lhe ajuda, né, na negociação. Então, aí é interessante, sim, é interessante, e eu acho que se todas as empresas preferirem isso, a colocar um call center que não ajuda a gente a fazer nada, né, porque a ouvidoria é um canal de acesso à justiça, sim, né, porque ele vai ter a informação precisa, né, e ele vai ter, às vezes, a informação que ele fala assim, eu não tenho conflito, eu só tenho uma dúvida, né, que foi sanada, né. O problema é que hoje, com a pandemia, eles estão maltratando esse canal, as empresas estão maltratando esse canal de acesso, né, acesso à informação, né, e isso precisa, e acho que no seu papel de assessoramento, pode até trabalhar essa ideia de previne-se com a informação, porque o conflito pode, às vezes, ser um pseudo, pode ser fake, porque a pessoa não sabe, falar a linguagem atual, né, pode ser fake, porque a pessoa não sabe que ele não tem conflito, ele só tem uma dúvida, uma falta de informação, né? Perfeito. É isso. Ajudou pra caramba, eu estou aproveitando porque esse é um capítulo da minha tese de mestrado que está saindo do forno aí. Vou depois mandar para a senhora. Tá bom, Aline, imagine. Eu gostaria muito de agradecer essa dinâmica, essa troca de conhecimentos entre especialistas, né, nessa construção da política de conciliação e mediação no nosso país. São referências para todos nós, e eu mesmo aprendi muito hoje aqui, podendo ouvir as diversas visões, os diversos olhares. Eu gostaria só de informar que estamos sendo acompanhados no YouTube por 70 participantes, né, a nossa audiência de hoje, e vieram muitos elogios no chat, comentários, agradecendo a palestra, agradecendo o conteúdo trazido pela doutora Aline. Estamos com 74 pessoas nesse momento nos assistindo,
E agora eu gostaria de pedir licença, a gente ainda tem algum tempo, de fazer duas perguntas que foram trazidas pelo nosso público, doutora Aline. A senhora pode, ainda tem um tempo para nos responder. Então, uma das perguntas foi apresentada pela Sandra Mara Chieriti, e ela pergunta: na esfera federal, por haver um ente público como parte, podemos nos referir a, entre aspas, conciliação por adesão, uma vez que há limitações legais para transações entre as partes? Por favor, doutor. Essa pergunta é mais para o Bruno do que para mim, né? Mas eu... À vontade, se quiser pode falar, se quiser que eu fale. Sim, fiquem à vontade, por favor. Eu vou tentar responder, mas eu quero que você complemente também, Bruno. Sim, é que só me fiscaliza a doutora da Audice, né? É, a desembargadora da Audice. É que eu não quis passar direto por uma questão de hierarquia, né, Bruno? Eu vou te passar, você transfere. Na verdade, o que acontece é que a gente já teve até uma discussão, inclusive com os conciliadores, em outros momentos que a gente já participou de eventos com o próprio Juizado Especial Federal, é que, na verdade, não é que ele tem limites, na verdade, não é uma adesão, é que tem políticas de acordo como qualquer empresa. Então, isso não é só quando está envolvido o ente federal, Sandra. O que a gente vê na prática hoje, quando a gente está falando de processo judicializado, e aí falando muito da minha experiência no privado, não é um contrato de adesão, são políticas de acordos existentes. E aí, na verdade, não tem muita margem de negociação, isso que acontece no privado. Então, esse é meu ponto de vista de não só do ente público, mas também de empresas e de mediação empresarial, que é a nossa expertise maior, tá? Então, eu não vejo como adesão, eu vejo como uma proposta de acordo existente dentro de uma política que as empresas em geral têm. Aí eu passo para você, para a desembargadora, ou para você, Bruno. Vou comentar brevemente, tá, doutora? Eu acho que depende, como a gente vive falando, né? Depende do tipo de conflito, né? Às vezes a gente não pode generalizar em relação a sempre conciliação por adesão com a administração pública. Eu acho que não. Às vezes pode ser, às vezes pode. A própria lei de mediação, quando vai falar da mediação com a administração pública, prevê a possibilidade de mediações por adesão. Isso acontece principalmente quando a gente tem uma situação bem objetiva que fazer uma coisa que não fosse por adesão seria desrespeitar a igualdade, o princípio da isonomia. Por exemplo, se a gente tem uma série de servidores que foram desrespeitados pelo mesmo índice, se a administração ficar e todos os servidores entraram no mesmo concurso, tiveram o mesmo problema no mesmo ano, se a administração tiver duas propostas diferentes nesse caso, ela poderia estar ferindo a isonomia de uma forma que a única maneira dela privilegiar o consenso e assim contemplar a maior parte das pessoas com uma proposta única. Isso a gente tem experiências até no Rio de Janeiro, tem muitos servidores de casos de adesão. Nisso aí não dá para negar que é uma mediação, uma conciliação por adesão, porque fazer de outra forma seria prejudicar a isonomia. Só que existem também margens, existem casos com a administração pública que a própria construção do consenso ela precisa ser coletiva e customizada. Isso não vai ser por adesão, então. Isso é bem visível, por exemplo, em casos de desapropriação, que cada um vai ter o tipo da casa, o tipo da benfeitoria, a avaliação do perito, isso aí vai variar de caso para caso. Então, nesse caso, não dá para falar que é por adesão. Por mais que fale assim, mas é um mutirão, fale inadequadamente, mutirão de desapropriação, mas não tem como ser igualzinho uma casa que seja mais bem edificada, com mais benfeitorias, e outra que seja diferente. Mesmo no INSS, não dá para ser igual todos os períodos de incapacidade. Tem casos que a gente consegue reverter o laudo, tem casos que não, tem casos que dá para mudar a data de início, tem casos que não. Então, eu acho que dá para falar, alguns casos são por adesão, eu acho que sim. Todos os casos com a administração pública são por adesão, aí eu acho que não. A gente tem diversos exemplos, acho que a doutora Daudice tem muito mais experiência e exemplos que eu para dar de casos que não foram por adesão, tá? Mas vou passar a palavra para ela. Eu concordo com você, Bruno. Não dá para conceber algo tão fechado ou tão matemático, né? Já foi um avanço permitir a mediação e a conciliação com a administração pública ou no ambiente público. Isso aí já... E eu sempre falo, isso graças à Justiça Federal, que enfrentou essa questão, superou o argumento da indisponibilidade do interesse público, fazendo, e não teorizando, né? E começou pelo Sistema Financeiro da Habitação,
no início eram só contratos judicializados, que não houve a arrematação, e registro da carta, nem pensar. Mas nós tivemos situações dramáticas em mesa de audiência, como a pessoa saber no momento que o imóvel dele havia sido arrematado. É como você dar notícia de morte para alguém, para a família que estava na mesa. E ali foi o choro de pessoas, de homens, né? Que não é que eu não tenho um problema, o homem chora assim, né? Ele foi formado a não chorar, né? Contra a natureza dele, mas só para ilustrar, né? Superando o preconceito, a condição preconcebida de que o homem não chora, chorou vários, né? E eu conheço, inclusive, foi servidor do tribunal, e eu estava ali naquela mesa sem saber o que fazer, assim, porque a emoção era tanta, porque deu vontade de chorar junto, porque a família toda chorando, porque perdeu o imóvel. Imagina você com 40 anos perdeu o imóvel. Se você for contratar hoje, por 30 anos, você vai pagar 40 mais 30, 70 anos, passar a vida. E eles já tinham, né? E eu me lembro que o Fernando Davi falou assim, Dal, você que faz chover, vai conversar ali para ver se dá para a gente fazer alguma coisa. Porque o normativo não permitia fazer. E eu fui lá e conversei com o presidente da Engea na época e expliquei a situação, ele foi sensível e falou, doutora Daldice, pode fazer. Eu voltei na mesa e falei, podemos fazer! Feliz, aquela alegria transbordando como se fosse minha, né, o meu caso. E o preposto da Caixa falou assim, eu não faço porque é contra os normativos. Aí, eu, de novo, com toda a calma do mundo, falei, presidente, eu acho que era Evaldo, eu esqueci o nome do preposto. Ele disse que não faz porque é contra os normativos da Caixa. E ele falou assim, doutora Daldice, pode fazer que eu assino. E ele assinou. A partir daquele ato, ele levou aquele case para o voto de diretoria da Engea e foi apresentado uma modificação, o voto de diretoria, para permitir o acordo nessas situações. Gente, a conciliação, essa forma de abordagem do conflito é transformadora. E a partir dali se transformou para também carta registrada. Carta registrada, a pessoa perdeu tudo, o imóvel, o imóvel já está em nome da Caixa, já estava em nome da Caixa, mas não ainda tinha ido para venda direta. Estava no meio do caminho para venda direta, ou por licitação. E aí nós passamos a construir um termo que valia como escritura pública para voltar para a parte. Então, também foi uma outra construção, foi uma outra autorização da diretoria. Então, quer dizer, quem estava comentando hoje, a realidade ela é pedagógica e ela muda, ela transforma. Enquanto o poder público não sentar na mesa e ver a realidade do cidadão, ele não muda. Ele mudou, porque ele viu a realidade, ele foi sensível à realidade. E a realidade não é só a realidade de dó. Eu tenho dó do judiciário. Não! Fez a conta. Se eu for vender esse imóvel com alguém ocupando, eu vou vender menor do que eu negociaria com o que está lá. Esse foi o convencimento para o voto da diretoria. Então, percebam que eu tenho que conhecer a realidade, eu tenho que ter sensibilidade para arrumar argumento jurídico para transformar. E foi o que foi feito. Em outros casos, que a gente gerou opção, né? A administração fez o que ela pôde e a gente falou,
não consegue esse dinheiro com alguém que gerou um bingo. Então, assim, mas isso tem que ter oportunidade. O Poder Judiciário, ou quem quer que seja, que esteja intermediando aquele conflito, tem que ter criatividade. Por isso que eu falo que não pode ter receita pronta, né? Aqui é construção. O nome não está, as palavras, né? Elas não estão soltas. Elas têm uma carga de positividade ou negatividade muito grande. Então, lembrando que é construção. Então, assim, não, eu discordo completamente em questão de, porque eu passei por experiência. A gente é o que a gente viveu. E eu passei e posso te dar N casos de evolução, né? De geração de opção que transformou o olhar da administração. E não foi um olhar individual, casuístico, não. A partir de agora, o princípio da igualdade que o Bruno mencionou. Então, você abriu a porta, eu vou estender, eu vou levar para a diretoria para que possamos estender para todos nessa situação. E assim foi, quando, sabe aquelas sentenças normativas, tipo assim, olha, a parte fala, violou meu contrato porque aumentou mais do que o meu salário. Mas será que alguém fez a prova, alguém fez a verificação? Não. Mas deu a sentença. Julgo parcialmente procedente para observar o contrato. E, né? Aí, quando a gente vai observar, o que o juiz deu era mais alto do que o contrato. E aí, com essa realidade na minha frente, eu falei assim, então, vamos simular a execução dessa sentença? Geração de opções. Vamos. Traz sua conta. A minha conta. Qual é a sua? A do mutuário dava mais do que o da Caixa. Então, qual é a opção se tinha um recurso lá para agravar a situação do conflito? Eu propus à diretoria a desistência de todos os recursos. Desistir também é consensualidade, tá? Então, vocês vão desistir de todos os recursos que você, Caixa, se sagrou vencedora, juridicamente, formalmente, mas na prática não, porque você não está recebendo um valor que hoje é inferior, vai receber o valor que é 30% a mais? Não vai receber. Então, eu gostaria de propor que vocês desistissem de todos esses processos e nós trouxéssemos todos para a mesa de negociação. E foi assim. Então, nós hoje não temos demanda de SFH. O litígio de SFH não existe mais. O litígio tal como concebido naquela época. De ser um litígio por litígio. Um litígio para alimentar as associações de mutuários. Né? Não existe mais. Estou dizendo que não exista. Mas não existe naquela proporção e daquele jeito. Então, é isso. Eu acho que a realidade infirma todo o argumento que é contrato de adesão, que é pegar ou largar. Não. É que eu tenho... E eu até falei, logo no início, a gente falava com o Bruno, a mediação, ou a conciliação, ou a negociação, seja o que for que o poder público faça, é como se fosse corrigir alguns erros administrativos. Tá? É ela tomar rédea de algumas condutas equivocadas da administração. Né? Não tem um recall? Tem. Não está chamando? Tá. A administração tem esse instrumento? Não. Ele tem a correção de rever os atos administrativos a qualquer tempo. Ele pode rever. Então, eu vou rever propondo a negociação com a parte. Sorry, erramos, vamos negociar. É isso. É o que a gente escreveu naquele artigo sobre interesse público, né, com o professor Carlos. Uhum, isso, exatamente. Então é isso. Fernando. Doutora Aline, gostaria de trazer algum complemento a respeito desse tema? Não, na verdade já está completo, era para eles mesmo a resposta. Doutor Bruno, gostaria de trazer algum... Eu fico à vontade, se quiser. Acho que você ia fazer mais uma pergunta para a Lídia. Sim. Nós temos durante as contribuições, doutor Araldice, doutor Bruno,
Vieram mais elogios, mais algumas perguntas. Eu gostaria a Esmeralda gostaria de saber, doutora Aline, e doutor Bruno, doutora Daldice, as conciliações online demonstraram uma evolução em números? Uma pergunta. Mesmo após a pandemia, devemos continuar com as conciliações online? Não sei se o doutor Bruno quer falar, doutora Aline, por favor. Na verdade, do ponto de vista de câmeras privadas, sim, é uma realidade. Eu acho que isso vai continuar porque facilitou, né? Eu acho que teve um empurrãozinho aí da pandemia para que isso se consagrasse. E como está funcionando muito bem, eu acredito que continue, né? Eu acho que essa expectativa por todos esses benefícios que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês. E esse aumento, ele é consistente. Ele aumentou de um ano para cá 50%, mas ele continua aumentando. Então, eu acredito que que as pessoas falam por aí de um novo normal, né? Que eu acho que a realidade, eu acho que é essa. As conciliações continuam online também, até para ajudar o judiciário. Aí eu acho que facilita. Aí acho que o Bruno e a doutora Daldice podem complementar do ponto de vista do judiciário. Bom, eu sempre estou preocupada com a qualidade. Sim. Tá? Eu não sou preocupada com a quantidade. Quero saber se esse mecanismo atende. O judiciário tem que fazer essa pergunta. Sim. Né? Se esse mecanismo é mais uma porta ou é a única porta a oferecer. E se essa porta está atendendo o cidadão. Tá? Eu sempre me ressinto de algo assim, que possa avaliar a qualidade. Eu gostaria, assim, não sei se a Aline já tem um dado estatístico de quantos acordos não se concretizaram na prática, sabe? Precisou ou de execução ou de ajuizamento, né? Para mim, isso é um dado importante para desse canal, tá? E outra observação que eu faria em não tendo mais esse contexto atual é que eu continuaria usando esse canal com a seguinte observação no convite. Você prefere fazer presencial ou à distância? Indique o meio. Sim. A gente já está fazendo agora, viu? Porque isso aí já é uma forma de se sentir pertencendo ao contexto conciliatório, ao ajuste, quando ele é respeitado nas suas dificuldades, no seu acreditar, vai. Que às vezes acredita no olho. Então, assim, eu não diria que é um meio bom para o Poder Judiciário. Eu diria que deve ser um meio que o Judiciário pode alcançar o cidadão para auxiliá-los na resolução dos conflitos. E nisso, a vontade dele prevalece, se ele quer à distância ou se ele quer presencial. Perfeito, é isso. O Bruno quer colocar alguma coisa? Eu só queria colocar isso. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, que a gente não pode querer que a conciliação online resolva. Não é uma porta, não é para fechar uma outra porta, ela não é substituir. Ela é para abrir portas, né? É mais um serviço prestado, como a doutora Daldice comentou. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está medindo efeitos de conciliação online com bases quantitativas, como a doutora Daldice falou, e não qualitativas. Então, por exemplo, a gente vai falar assim, mas está economizando mais luz. Tá bom, mas está atendendo o cidadão de forma adequada? Aí a gente pode fechar estruturas, mas isso vai ser bom para o cidadão que não tem acesso à internet? Depende, então a gente tem que tomar cuidado que às vezes a nossa lógica quantitativa não é só questão assim, tem mais acordo ou tem menos acordo, também está entrando numa lógica muito econômica, então fala assim, economiza mais, tá, mas sempre que economiza em algum lugar, alguém está gastando em outro, então por exemplo, tudo bem, está economizando mais luz, mas e a pessoa, ela está gastando mais no plano de dados dela? A pessoa, onde está? Só lembrando que e aí eu digo que eu sou partícipe dessa ideia, hoje, Sejusc é unidade judiciária. Eu quero ver quem vai fechar uma unidade judiciária. O que é unidade judiciária? Vara.
Você vai fechar a vara com tranquilidade? Você tem que justificar. Fechar a vara onde tem demanda, como justificar? Sim. Exatamente, é a dificuldade. E com a nossa, a gente tem que sempre ter em mente quem é o público que a gente atende, qual vai atender. Eu acho que as conciliações online, visto como mais uma porta, ela abrange um público novo. Só que a gente não está transferindo o mesmo público. Eu acho que tem muita gente aí que começou a fazer conciliação porque é online. Mas como judiciário, a gente também tem que ver que tem pessoas que, por conta da dificuldade da internet, deixaram de fazer conciliações e mediações porque não podiam ter o acesso mais fácil àquele local, né, àquele fórum. Eu acho que começa a ter muita ideia de tribunal como serviço, tudo. Acho que é até uma coisa que a gente estava começando a conversar hoje, doutora Davi. Eu acho que isso é importante, a gente encarar que a gente presta um serviço público. Mas em muitos locais a gente ainda precisa ter aonde ir, qual que é a visão do cidadão, de onde é o local que ele vai ser atendido e vai ter a justiça que ele merece ter. Então, são essas ponderações aqui. Que às vezes eu também concordo com ser mais uma porta. Fechar portas é sempre complicado. Acho que não é o foco, fechar, acho que é mais uma mesmo. E a gente já está tomando esse cuidado agora que já tem a possibilidade de abrir os espaços, que está tudo tranquilo, entre aspas, né? Pelo menos as coisas estão funcionando, de dar essa opção para o mediando, se ele quer presencial ou online. Essa para mim, é preocupar, a gente, quando está físico, a gente se preocupa com se está frio, como ele chegou, com a água para servir. Agora tem se preocupar com como ele se sente mais confortável em fazer, em construir um acordo. Perfeito, é isso mesmo. Queria trazer também aqui da nossa audiência, na conclusão da palestra, vieram muitos elogios. Aí uma segunda etapa com a dinâmica, né, dos debates, aí vieram mais elogios, e são muitos. E, em especial, a presença da doutora Daldice aqui conosco, né, trazendo essa rica contribuição da sua experiência, que dispensa comentários de conhecimento de todos nós que estamos no dia a dia das atividades do TRF3, do Judiciário, a experiência e a dedicação, o compromisso da doutora Daldice com a política da conciliação e da mediação de forma humanizada, né, trazendo essa humanização da justiça e do olhar que os atores do sistema de justiça estão passando a ter dos conflitos. Então, são muitos elogios, doutora Daldice. Depois nós vamos pedir para que a nossa equipe possa estar encaminhando para Vossa Excelência e também para a nossa palestrante Aline. Está tão rico esse momento que eu peço licença para estender um pouquinho mais, alguns minutos, aproveitar a presença da doutora Daldice aqui. Uma outra pergunta, eu não sei se a Aline pode ainda, mais uma pergunta, Aline, que toca no assunto de honorários. Então, pergunta se na negociação assistida, os honorários são rateados pelos assistidos. Sim, na sua grande maioria, vou parafrasear aí a desembargadora Daldice, né? Não tem uma os honorários entre as partes, sim, é dividido. Tá certo. Agora eu acho que nós já estamos, estendemos um pouquinho, já estendemos 20 minutos o nosso horário. Realmente foi um momento de grande aprendizado para todos nós. Eu queria cumprimentar a nossa palestrante de hoje por mais uma contribuição para a formação dos nossos conciliadores, mediadores. Doutora Aline, seja sempre muito bem-vinda. Gostaria de cumprimentar a doutora Daldice Santana. É sempre uma grande alegria poder ouvi-la e estar na presença de Vossa Excelência. Sempre um aprendizado. Quem conhece Vossa Excelência, quando a senhora está presente, a gente fica quietinho, só ouvindo, né? Sim. Só ouvindo para procurar beber da fonte, aprender bastante, né? E eu queria cumprimentar todos os participantes que assistiram a esse encontro pelo YouTube, aqueles que contribuíram no chat, toda a equipe de servidores que possibilitam que
possibilitaram que o evento acontecesse com esse nível de excelência. E eu vou passar a palavra agora ao Dr. Bruno para que ele encerre o evento de hoje, e realmente é a pessoa mais indicada para isso. Dr. Bruno, por favor. Obrigado, Fernando. Na verdade, eu só queria agradecer novamente tanto a sua presença, né, o apoio sempre do Sejuri, claro, e a bela condução da presidência. Por isso que todas as vezes eu falo que o Dr. Fernando que deve conduzir, que faz de forma brilhante e sempre da maneira mais adequada possível. Eu quero agradecer de novo a Aline por toda a contribuição que vem prestando para a Justiça Federal e pelo todo o apoio que nos deu desde o início da pandemia, como eu disse. É sempre bom ter a sua fala, que é uma fala que às vezes é bom ter essa fala externa para que a gente possa rever os nossos conceitos. Às vezes o judiciário, a gente fica muito ouvindo nós mesmos. E quando a gente vê esse contato que é feito fora, que a gente percebe como os meios consensuais têm potencial e podem colaborar. E claro, agradecer como sempre a doutora Daldice, que eu tenho o privilégio de ter essa interlocução. A gente estava lembrando que agora já há quase 10 anos, e que a gente vai aprendendo muito em conjunto. Pelo menos eu aprendo muito, e podem ter certeza que muitas das coisas que vão sendo concretizadas na conciliação, especialmente aqui na terceira região, se devem a a projetos, a sementes que foram plantadas muitos anos antes pela doutora Daldice, e entre eles, eu acho que uma das coisas que nesses últimos tempos também merece destaque, foram crescendo, é a valorização do conciliador e do mediador. Eu acho que foi valorizado na gestão da doutora Daldice, especialmente no Conselho Nacional de Justiça, porque se percebeu, e vem se percebendo, que a política não se constrói sem pessoas. E se a gente precisa dessas pessoas, não são pessoas do topo da organização. Não é tratando de ideias, fazendo reuniões interinstitucionais que a gente resolve os problemas do mundo. A gente vai resolver os problemas dos cidadãos quando a gente está na mesa de conciliação. Eu acho que quando a gente está na mesa de mediação e mesa de conciliação, que a gente vê a efetividade da justiça. E para que a gente possa sentir essa efetividade, a gente precisa dos conciliadores e dos mediadores, a quem eu aproveito para agradecer e parabenizar de novo pelo dia do mediador, do conciliador que a gente está comemorando hoje, tá bom? Muito obrigado. Obrigada.